Boa noite, pessoal. Estamos no ar em mais um Sem Papas na Língua com Zoe Martins, Bia Kisses e a nossa convidada de hoje, a Thaís Azevedo, do Moça, Não Sou Obrigada a Ser Feminista. Cara, eu estou mega feliz com a sua presença aqui. Fiquei super animada quando você aceitou o meu convite e espero que hoje renda um papo bom, né? Aliás, você é fera, né, nesse assunto. Então, assim, eu te conheci no Parlatório Livre, Thaís, e eu fiquei apaixonada. Como você fala, cara, do feminismo, sabe? Você tem uma noção sobre o assunto tão ampla, que foi uma aula para mim, e eu fiquei com mais vontade ainda de te ouvir falar sobre o assunto, e por isso eu decidi te chamar. Então, Bia, dá a boa noite aí, depois passa para a Thaís. Olá, pessoal, boa noite. Que coisa boa, mais um Sem Papas na Língua. E hoje com a Thaís, essa super convidada especial do Garota, Não Sou Obrigada a Ser Feminista. E ainda bem, né, Thaís? Ainda bem que ninguém aqui é obrigado, ainda, porque em cabeça de esquerdista, né? Se a gente não é feminista, a gente é inimigo, né? Inimigo, assim, a gente se torna realmente uma persona não grata. Nós estamos aqui para derrubar, desmascarar a agenda da esquerda. Esse é o nosso papel. Bom, pessoal, boa noite a vocês que nos seguem, um grande prazer. E lembrando, domingo que vem, eu e a Zoe vamos receber o professor Olavo de Carvalho no meu canal, tá bom? Vou passar aqui para a nossa linda convidada, que já nasceu sem papas na língua, se apresentar. Boa noite, meninas. Obrigada por essa introdução toda. Obrigada, Zoe, querida, pelo convite. Foi um prazer, inclusive, te conhecer. A gente se conheceu um dia antes, na verdade, do parlatório. Era uma reuniãozinha íntima que a gente teve. E tem sido um prazer aprender mais com você e ver a mulher linda que você é, por dentro e por fora, aprender muito das suas histórias. Obrigada mesmo. Bia, eu sou sua fã, te acompanho de longe e eu fico meio de fãzona, assim. Enfim, eu agradeço muito pelo convite, meninas. É um prazer estar aqui hoje. Eu faço parte da página Moça, Não Sou Obrigada a Ser Feminista. Eu tenho escrito, na verdade, sobre feminismo. Não trabalho, não ganho nada com isso, mas eu tenho escrito sobre feminismo, estudado feminismo nos últimos 5 anos. E há 2 anos eu faço parte, um pouquinho mais de 2 anos, eu faço parte da página Moça, Não Sou Obrigada a Ser Feminista, que até hoje é a maior página antifeminista do mundo. Nós temos uma equipe grande de editores, né? Eu não sou a dona, muita gente pergunta, você é a dona da página? Não, não sou a dona, eu fui convidada para participar da página por causa dessa caneca, e realmente foi muito engraçado, porque a caneca é vendida pela página, só que eu fui comprar, e aí o dono da página me adicionou, que é um homem, inclusive, ele me adicionou e começou a ler as coisas que eu escrevia, ele falou, você escreve muito bem, por que você não vai se juntar com a gente? E aí eu entrei na página meio assim, mas eu que tô aprendendo ainda, eu não sei se eu sei, né? Então eu comecei a escrever com eles e fiz vídeos, eu trabalho com surdos, tanto é que eu falo com a mão, você pode ver que eu tô sempre assim, que, né, eu não consigo ficar parada há muito tempo, e fiz um vídeo em Libras explicando os motivos pelos quais eu não era feminista, e foi um vídeo bem caseiro, gravado no celular, e realmente aquilo lá acabou me colocando no mapa da opressão antifeminista, né, e nunca mais parei. Hoje eu tenho uma página também minha, que leva o meu nome, Thaís Azevedo, e estou aprendendo com as pessoas. Recentemente recebi um convite que depois, quando tiver tudo certo, eu conto para vocês. Enfim, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, meninas. Thaís, não precisa agradecer, a gente que agradece. E já aproveitando essa brecha aí, eu queria te perguntar quando que você começou a se interessar por esse assunto, assim, o que aconteceu para você começar assim, a estudar tão a fundo o assunto? Ótima pergunta, Zoe. Eu vou te falar uma coisa, tem muito conservador que vai brigar comigo, eu sei que vocês duas são conservadoras, e tem muito conservador que vai brigar comigo, porque eles acham que eu fui vendida, de alguma maneira, por libertarianismo, sendo que meu antifeminismo veio a partir do libertarianismo. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de política, sempre li a parte de política nos jornais e nas revistas. Tem gente que pula essa parte, eu estava lá lendo, não entendia muita coisa, mas eu estava lá lendo. Eu fazia parte eu estava num relacionamento, e ele começou a falar coisas sobre o libertarianismo para mim, eu falava assim, nossa, que coisa interessante, que coisa legal, e
eu achava aquilo que combinava muito com o meu estilo de vida, com a minha postura de vida. Foi quando eu participei dos happy hours da vida, dos encontros dos libertários, tinham pouquíssimas mulheres, aí eu aparecia lá e ficava assim, gente, esse povo sabe muita coisa, eu não sei do que eles estão falando. Foi quando me perguntavam o seguinte, Thaís, você entende de coletivismo? Você é uma coletivista? Você é feminista? E o que vocês estão falando que eu não estou entendendo nada? E eles usavam uma frase, coletivismo é escravidão, do Hayek. E eu falava assim, mas tá bom, mas por que coletivismo é uma coisa ruim? Porque escravidão é uma coisa ruim, mas por que coletivismo é? Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de fazer parte dos grupos de amigos que eu tenho, da minha igreja, da minha família, eu gosto de estar junto, eu não sou egoísta, não sou um indivíduo que vive, não sou autossuficiente. E foi quando eu fui, eles falavam assim, vai estudar, e eu fui. E aí eu fui estudar coletivismo, o que era o coletivismo, e eu me identifiquei muito com o não coletivismo, muito, eu sou totalmente individualista, e dentro dos coletivos tem 3 grandes coletivos, o africanista, o negrista, o africanista negrista, mais conhecido como Black Lives Matter, coisas desse tipo, o movimento negro, né, tem o gaysista, ou se chama de movimento LGBT, chame do que você quiser, eu chamo de gaysista, e tem o feminista, né, então são esses 3 grandes, temos outros mini coletivos, mas de grandes mesmo são esses. Eu falei assim, bom, não sou negra, e não sou gay, então, por ser mulher, eu acho que eu me encaixo dentro da caixinha do feminismo. Foi quando eu comecei a estudar o feminismo e dali para frente minha vida tomou esse rumo, porque eu comecei eu gosto de ser mulher, eu gosto da feminilidade, eu gosto de ser mulherzinha, ao mesmo tempo que eu não sou tão inha assim, eu acho que as pessoas até esperam de mim um pouco mais de mulherzinha, eu sou mais para mulherão, né? Eu falo, esse negócio de inha não é comigo, não. Eu sou espalhafatosa, eu falo alto, eu falo com a mão, e eu não sou tão quietinha na caixinha. Então, eu não me identificava muito com as pessoas. E lendo o feminismo, eu falei, não, realmente eu não sou feminista, eu não acredito em nada daquilo ali que é falado, nem na teoria, nem na prática, porque são 2 coisas totalmente diferentes, né? As feministas da prática não conhecem as teóricas, fazem coisas que as teóricas, inclusive, condenam, mas as teóricas também já eram ruins. Então, para mim, não existe um feminismo bom, nem o da prática, nem o da teoria. É interessante, né? Porque eu cresci, eu via falar de feminismo, uma coisa assim, o feminismo, mulheres foram lá, queimaram o sutiã, mas era para as mulheres poderem trabalhar, terem direito a isso. Então, eu achava, né, que feminismo, na minha cabeça, assim, sem saber nada do que era uma coisa boa. Foi um movimento para permitir que as mulheres pudessem ter acesso ao mercado de trabalho, não fossem obrigadas a ser só dona de casa, tarará. Quando eu fui ver, né, eu comecei trabalhando, assim, nessa área, no meu ativismo, né, gravando vídeos, principalmente, tentando traduzir para uma linguagem mais simples as questões jurídicas, né, que aconteciam e tal. E uma das questões que eu trabalhei muito foi a questão da ideologia de gênero. Então, eu comecei a combater a ideologia de gênero, porque isso, para mim, não passa de uma grande mentira. E eu me pauto muito pelo que, assim, o que é real, o que tem conexão com a realidade, o que não tem, o que é verdade, o que é fantasia, né? Eu acho que a fantasia tem que ser tratada como fantasia. E, de repente, eu me vi na CPI dos crimes cibernéticos, acusada, entendeu? Por uma deputada do PCdoB da Bahia, ex-Portugal, de que meus vídeos ofendiam as mulheres. Ela falou, como assim meus vídeos ofendem as mulheres? Eu sou mulher. Mas só que, para as feministas, nós não somos o tipo de mulher que importa. Porque a mulher que é feminina, que é independente, que trabalha com isso, aquilo, mas que não odeia o homem, ela não interessa. Né? Porque o feminismo, na verdade, pelo que eu vi, né, eu não entendo, perto de você, eu devo entender 1/10 aí, mas pelo que eu vi, o que interessa para o feminismo é a luta de classes, né? A luta entre os sexos, homem e mulher, causar essa segregação, essa discórdia, né? Para a dominação. Então, eu te pergunto, você deve ter ouvido muitas falácias. Me cita aí uma falácia dessas que você mais ouve e que você pode desmanchar aqui para a gente.
A minha favorita é quando elas falam. Eu gosto muito porque existem ondas, o feminismo é dividido em ondas, né? Então, a primeira, segunda e terceira onda. A primeira onda foi a onda das sufragistas, a segunda onda veio com a onda da revolução sexual, e a terceira onda veio com a questão da ideologia de gênero, principalmente, né? Foram as três diferentes. Na verdade, a terceira onda também tem a parte do empresariado, onde elas querem obrigar que 50% das empresas tenha uma CEO feminina e 50% dos homens fiquem em casa cuidando dos filhos. E a minha pergunta é, mas e se a mulher não quiser ser CEO? E se o cara não quiser ficar em casa? Não é a favor da liberdade? Então, enfim, tem várias. Mas uma das coisas que eu mais gosto, e aí existe perfis de feministas, né? Tem muita menina que você fala, não, ela não é feminista. E, na verdade, ela se diz ser feminista, mas aí você vai conversar com ela, ela não entende nada de feminismo. Aí você fala assim, minha menina, você diz uma coisa que você afirma que... Eu sou cristã. Eu só falo que eu sou cristã porque eu leio a Bíblia. E não só leio a Bíblia, porque eu poderia ler e ser uma ateia, eu não acreditar no que eu leio, mas eu tomo aquilo como uma verdade para mim. Então, no momento que eu estudo aquilo que eu defendo e aceito aquilo como sendo uma verdade completa para mim, eu posso me dizer, olha, realmente eu sou cristã. E a mesma coisa, para mim a lógica tem que ser a mesma para outras coisas, né? Quando você diz, Bia, de opressor e oprimido, como todo coletivo, você precisa desse papel de opressão e opressor e oprimido. Se você não tem essa dualidade, você não tem discurso. O discurso delas morre. Então, uma das coisas que eu mais gosto, porque quando você olha para a terceira onda, ela é mais fácil de você... Quando você vê aquela mulherada nua numa universidade latindo, é fácil você... não quero isso, não, isso aí não é o que eu defendo, né? Então, você vai ver, são as meninas que falam assim, não, mas aquilo ali não é feminismo. Não, eu falo, é feminismo. Você que não gosta daquilo lá, mas ele não deixou de ser porque você não gosta, né? Quando você fala da terceira onda, eu falo que é fácil de falar da terceira onda. A terceira onda é tranquilo da gente debater. Agora, e tem muita gente que defende o início, tem muita gente que isso é muito engraçado, que toda vez que eu falo da história do feminismo, eu apanho. Aí eu falo, mas você leu? Aí a pessoa fala, não, mas se não fosse pelo feminismo, as mulheres lá atrás, aquelas mulheres que queimaram sutiã, que fizeram com que as mulheres entraram no mercado de trabalho, e falam assim, bom, além de tudo, não estudou história, porque na verdade não foram as mulheres que fizeram, o feminismo que fez a mulher entrar no mercado de trabalho, foi o capitalismo. Foi a Revolução Industrial, foi uma outra parte da história que fez com que as mulheres foram as guerras, que fizeram com que as mulheres tivessem que entrar no mercado de trabalho para suprir, inclusive, a guerra, né? Enquanto os homens estavam morrendo, as mulheres precisavam... Então, eu acho muito interessante quando alguém fala assim para mim, não, porque as feministas de antigamente, ou eles separam as feministas atuais das de antigamente, eu falo, meu, é a mesma coisa, o discurso é o mesmo. A diferença é o foco. Então, as de antigamente queriam o direito ao voto. É uma das coisas que eu mais gosto de falar, exatamente porque eu tenho estudado bastante sobre o sufrágio, tanto masculino quanto feminino, de uma maneira universal, né? E uma das coisas que as pessoas ignoram na história, no estudo da história, é que não eram todos os homens que tinham acesso ao voto. E como era dado esse voto para o homem, era de uma maneira muito diferente de como é dado para a mulher. E de como ele sempre foi dado para a mulher. Então, por exemplo, o direito ao voto masculino, ele estava intrinsecamente ligado ao serviço militar. Então, o homem, ele tinha que estar na guerra, ele tinha que ser um militar, ele tinha que se alistar. Isso partia da premissa. Depois, não era qualquer homem, tinha que ter de 25 anos para cima, tinha que ter propriedades. O voto estava muito mais ligado à classe do que a gênero. Porque não eram todos os homens que tinham o direito ao voto e só as mulheres que não. Eram homens, sim, homens, só que com uma faixa etária de 25 anos para cima e com propriedade. Só que também o que é ignorado é que um menino de 16 a 18 anos que fosse se alistar na guerra, ele não tinha o direito ao voto. Mas a nossa Constituição, inclusive, diz que ele tinha o direito à morte, ele tinha que morrer pelo seu próprio país. Então, vamos analisar aqui como é que foi o voto feminino. Né? O voto feminino, ele veio num momento onde o homem, não eram todos os homens que tinham direito ao voto. Eram poucos homens que tinham direito ao voto, e foi dado para as mulheres a partir dos 25 anos também, mas de maneira universal. A mulher não tinha que passar pelo que os homens passavam para obter essa conquista, né? Então, eu falo assim, as feministas
tem grande responsabilidade pelo que o Getúlio assinou lá, lidando a liberdade da mulher votar? Sim, tem, mas não é direito, é privilégio. Porque privilégio, o direito seria se nós mulheres tivéssemos que passar pela mesma coisa que os homens passam para ser considerado um cidadão com direito ao voto. Por exemplo, até hoje, se um menino de 16 anos não se alista, de 18 anos, desculpa, ele não se alista obrigatoriamente no militarismo, né? Se ele não vai fazer o alistamento obrigatório, ele não pode estudar, ele não pode trabalhar, ele não pode ter uma carteira de trabalho, ele não pode ter, bom, carteira de trabalho, eu sou contra a existência dela por completo, mas ele não pode ter um diploma, ele não é um cidadão, ele não é reconhecido como cidadão brasileiro. Já uma mulher não tem nada disso, a mulher nasceu no Brasil, pronto, ela é uma cidadã brasileira. Então, são essas diferenças. O Brasil, por exemplo, não tem pena de morte, menos se você for, em período de guerra, o Brasil convocar homens e o homem se negar a ir. Aí esse homem é fuzilado. Então, assim, a mulher não tem nada disso. A mulher tem o privilégio de ter o voto, nós temos o voto, e detalhe, o menino com os 18 anos, enquanto ele está lá prestando o serviço militar obrigatório, ele não tem direito nem de ser votado, nem de votar. Então, se tiver eleição naquele ano, ele não pode nem ser um candidato e ele não pode nem votar. Então, que liberdade é essa que a mulher tem? Então, essa é uma das minhas falácias favoritas de desmascarar, porque ela foge um pouquinho do sovaco peludo, da menina que não raspa a perna, porque isso aí é ok, cada um faz a sua perna o que quiser. Você quer ficar com a perna peluda, fica, isso não é problema meu, isso não mexe comigo. Mas daí, no que isso vai ajudar as mulheres? Oi? Como isso vai ajudar as mulheres? A mulher não se depilar, sair pra rua pelada, mostrando os peitos, isso vai ajudar a mulher no quê? Como? Então, o fato de ela não se depilar é uma coisa, o fato dela mostrar os peitos é outra coisa. Eu acho assim, a mulherada gosta muito de falar que meu corpo, minhas regras, e na verdade não é verdade. É seu corpo, certo? Você consegue não pegar câncer? Seu corpo tem outras regras, que elas independem de você. A sua liberdade, ela tem um limite dentro do seu próprio corpo. Por exemplo, quando você está grávida. Se você está grávida, é outro corpo, você não tem direito de agredir aquele outro corpo. Em relação à nudez da mulher, isso veio com a segunda onda do feminismo, que veio da revolução sexual, que veio dizer que a mulher era igual ao homem sexualmente, coisa que não é, que a mulher tem todo o direito de se expor, mesmo, na verdade, segunda onda, final da segunda onda, começo da terceira, que veio mais essa parte da exposição do corpo. O que as feministas não entenderem, inclusive uma feminista individualista chamada Camila Paglia, ela fala bastante disso, tem uns vídeos muito bons dela. Eu não concordo com algumas coisas que ela fala, mas outras eu admiro a coragem dela de se expor dessa maneira. Uma das coisas que ela fala o seguinte: o que as mulheres não entenderam é que no momento que elas tiveram a liberdade de tomar para si a sua sexualidade, elas abusaram e acharam que elas não pensaram na responsabilidade que vem com a sua escolha. Então, se você quiser sair nua de casa, você pode sair. Só que com isso vai acarretar uma série de outras coisas que você tem que estar exposta. Então, o que as feministas querem? Elas querem andar na rua pelada e elas não querem que nós tenhamos uma opinião sobre aquilo. Não vai rolar. Você quer andar pelada? Ande. Eu tenho todo o direito de ter uma opinião e te chamar, inclusive, de nojenta. Thaís, não é só isso. Ela pode ser presa. Ela pode ser presa. No Brasil é crime, né? Bom, que mulher ou homem, qualquer um ande pelado na rua. Sim. E aí, só para complementar aqui uma coisa que você falou que me chama muita atenção, é que as feministas dizem, né? Porque tudo que elas dizem são falácias, é mentira. Assim como você deixou bem claro. Você tá falando, mas eu apanho, hein? Não foi, né? Não foram as feministas que deram direito à mulher de trabalhar. É que quando a gente ouvia falar essa história, antes de você realmente estudar, era isso que eu achava na adolescência. Depois você vai ver que realmente, quando os homens foram para a guerra, nos Estados Unidos, as mulheres tinham que trabalhar, ok. Mas olha, presta atenção numa coisa, nessa segunda onda, eu nem sabia que isso era dividido em ondas, mas nessa segunda onda aí, né, da liberdade sexual, a mulher lutou tanto para a liberdade sexual para que agora, hoje, mais do que nunca, a mulher se tornou um objeto sexual. Então, hoje, a mulher, ela não tem, ela se desvalorizou de um ponto que o homem não está nem aí, ele encontra mulher em cada esquina, entendeu? E fica essa coisa assim, hoje as mulheres não se dão valor,
não são valorizadas. E entra, na verdade, ela é dividida em ondas, mas tiveram feministas da primeira onda que já estavam falando da sexualidade feminina, principalmente fora do eixo Estados Unidos e Inglaterra, que eram... Estados Unidos, Inglaterra e França foram os culpados pelo surgimento do feminismo, basicamente. Tiveram outras mulheres falando sobre isso na Itália, na Espanha e etc., mas essa tríplice aí foi muito forte, Estados Unidos, Inglaterra e França, né? Se você olhar para as histórias das mulheres que foram atrás disso, todas elas eram muito conturbadas. Elas não eram mulheres... exemplo, elas não eram exemplos positivos do que é ser mulher, né? Você vê que tinha um histórico de fracasso pessoal muito grande. Eu gosto muito de autobiografia, de biografias, né? Então eu tenho aqui uma relação perigosa que fala a história da Simone de Beauvoir e do Sartre. Você percebe que eles tiveram uma relação tão ruim que ela se baixava, ela se punha num patamar tão inferior para conseguir a atenção do homem que ela gostava, porque ele não dava muita bola para ela no começo, assim, ele queria transar. Tanto é que ele pegava as aluninhas que ela apresentava, ela era pedófila, né? Inclusive, ela assinou um tratado de baixar a idade sexual, o limite da idade sexual na França, ela e outros intelectuais da esquerda francesa na época. Sartre está na lista, tem uma lista, é um documento oficial. Ela transava com as alunas e levava para o Sartre. E meninas que fizeram aborto, meninas que algumas até se suicidaram por causa desse relacionamento deles. A outra que é uma grande percussora da segunda onda é a Betty Friedan. A Betty Friedan também, ela tinha um relacionamento abusivo com o marido dela. E os dois se pegavam. E aí entra o link comum que as pessoas não fazem. Todas elas têm um quê de socialismo. Todas elas. Desde a Emmeline Pankhurst, da primeira onda lá na Inglaterra, ela era socialista, os pais eram socialistas, o marido era socialista. Ela foi uma das fundadoras do Partido Socialista da Mulher e blá, blá, blá. Todas elas tinham um quê de socialismo junto. Então, a necessidade de um opressor e oprimido era muito forte, como tudo no socialismo, né? Vocês entendem melhor do que eu disso, mas se você não tem uma classe opressora e uma classe oprimida, você não precisa do socialismo, né? O discurso socialista vai por água abaixo. A mesma coisa acontece com o feminismo. Mandaram perguntar assim para você. Opa, tá dando eco. Para mim... deixa eu desligar o meu. Mandaram perguntar para você, Thaís, qual é a relação do feminismo e o comunismo após a Segunda Guerra Mundial? A primeira onda do feminismo, ela começou na Segunda Guerra. Minto, na Primeira Guerra, desculpa, me confundi com as datas aqui. Na verdade, ele começou na Primeira Guerra, né? A Emmeline Pankhurst era uma inglesa da 1900 e bolinha ali, e ela criou um grupo de mulheres, na verdade, que queriam direito ao voto. Lembrando que esse direito era dado para alguns homens que iam para a guerra. Os homens estavam todos indo para a guerra, inclusive ela é conhecida por, você pode pesquisar por white feather, que é pluma branca, tem até filme falando disso. Onde ela se ela visse um menino com idade de 14, 15 anos, que ela julgava que aquele moleque já estava pronto para ir para a guerra, ela e as outras feministas, né, davam uma pluma branca com o intuito de fazer com que o menino se constrangesse, se alistasse e morresse na guerra. Ela tem uma frase que eu não gosto nem um pouco, que ela fala o seguinte, que todo homem em idade de guerra tem que ir para a guerra por causa de uma palavra proferida contra uma mulher. Ou seja, o menino tem a sua vida destruída porque um outro homem falou alguma coisa para uma mulher. Então o feminismo, ele precisa tanto dessa ideia ele é como muito ideia do comunismo, né, do socialismo, que é aquela coisa do embate do opressor e oprimido, de uma classe se aceitar como opressora e outra classe se aceitar como oprimida. Na verdade, o opressor nunca se aceita como opressor, é sempre o oprimido que se aceita como oprimido e escolhe quem ele quiser de opressor. Então, tem sim uma necessidade desse papel, dessa dualidade, né? Se não tiver essa dualidade, não tem mais o discurso
morre. Uma das coisas que eu mais falo, e aí eu não sei se vocês vão concordar comigo, e tudo bem se não concordar, é que a única coisa que eu vejo que oprime tanto homens quanto mulheres é o Estado, né? O Estado com sua mão, seja ele um socialista ou uma democracia. No momento que eu não tenho a minha liberdade individual preservada, existe uma pessoa que está me oprimindo, ou uma coisa que está me oprimindo. No caso, seria o Estado, na minha opinião. Então, é uma das coisas que é a única opressão que eu consigo perceber, né? Eu não sei se eu respondi, Zoe, você achou que foi uma resposta para a pergunta? Não, foi, o pessoal está super elogiando você. E eu queria te perguntar também que se durante esse ativismo, né, você conseguiu mudar a cabeça de algumas feministas, de algumas moças que acabaram caindo nesse papo aí. Você conseguiu mudar de alguma forma? Sim, tem muita gente que me procura e fala, olha, eu pensava assim, assim, assado, graças ao que você me falou, eu fui estudar, eu fui atrás e eu percebi que eu estava equivocada. Quando você tem que entender um pouquinho do por que eu falo, né? Eu não estou muito ligando se alguém vai mudar de ideia ou não. O meu objetivo, e eu sempre falo isso, é tirar as pessoas da sua zona de conforto, né? Vocês sabem tão bem quanto eu que a esquerda, ela monopolizou as ideias. A esquerda monopolizou as redes sociais, ela monopolizou... Eu acabei de sair de um bloco de 30 dias por ter feito 9 perguntas. Eu não xinguei ninguém, eu não expus ninguém, recebi 30 dias de bloco porque eu fiz 9 perguntas sobre ideologia de gênero. Ou seja, se você não pode nem chegar a questionar nada da esquerda, e você já é vista como uma... Enfim... Uma das coisas que eu percebo é que essas pessoas, elas estão perdendo, ou melhor, a gente, né, cada um no seu quadrado. Eu falei para a Zoe quando eu conheci, né, Zoe, não tem um problema com mais mulher fazendo vídeo, faça, tem espaço para todo mundo. Tem muita mulher que começa a brigar porque ela tá aparecendo mais do que eu, porque o pessoal fala, gente, pelo amor de Deus, eu não tô aqui para like. O bendito ego. Eu tô pouco me lixando se você vai gostar de mim ou não, porque meu objetivo não é fazer com que as pessoas gostem de mim. Porque se eu quisesse que só gostassem de mim, eu não estaria falando as coisas que eu falo, porque nem sempre é agradável falar o que eu tenho para falar. Eu não fico feliz para falar de necrofilia. Eu não fico feliz quando eu falo de incesto, pedofilia. Eu não fico feliz quando eu exponho mulheres que estão se detestando a ponto de se masturbarem em praça pública com um crucifixo. Eu não fico feliz em falar que existem universidades federais no Brasil que abrem espaço para xereca satânica, mas que eu, por ser mulher antifeminista, não posso falar dentro da mesma universidade. Eu não fico feliz fazendo essas coisas. Agora, o meu objetivo também não é convencer ninguém do que eu falo. Não convencer ninguém. Eu tô aqui para falar a minha opinião, quer concordem ou não. Então eu vou lá, estudo, leio um livro. Por exemplo, eu comprei hoje um livro de um amigo meu, Jonas Madureira, né? Inteligência Humilhada, aliás, indico, muito bom. Eu vou ler o livro. Depois eu vou fazer uma resenha do livro, vou falar para as pessoas. Se a pessoa concordar comigo ou não, o problema é dela. Então, tem pessoas que acabam mudando de opinião por causa das minhas indicações de estudo. Então, por exemplo, tem gente que vem falar para mim assim, eu ia debater com você e fui estudar e, você tem razão. Eu acho isso muito legal, né? Algumas meninas, sim, foram mais... Foi uma intervenção mais direta, foi um pedido de ajuda de uma maneira agressiva. Então, a menina, eu postei uma foto minha uma vez, a menina me xingou. Eu falei, vamos cá, chega perto de tia, vamos dar uma conversada aqui. O que tá acontecendo? Por que você tá me xingando gratuitamente? Eu nem falei nada. Ela falou, porque eu acabei de ser quase estuprada na rua, não sei o que, tem um cara que tá me perseguindo e ninguém faz nada. Eu falei, calma. Aí eu deletei esse comentário e chamei ela no inbox. Falei, o que tá acontecendo? Como eu posso te ajudar? E ajudei a menina que é da Bahia, eu de São Paulo, ela da Bahia, ajudei essa menina, fui falando com ela, liguei para amigos meus da Bahia para ver se eles podiam fazer alguma coisa mais perto, né, que eu tô longe, eu não tenho o que fazer. Né? O máximo que eu posso fazer é chamar a polícia, mas eu não sei onde você mora, eu não sei nada, não sei o nome do cara. E parecia que era um agressor da cidade. Eu virei e falei, vamos resolver? Como é que eu posso te ajudar? E aí ela falou, mas você é antifeminista, como que você tá me ajudando? Eu falei, eu não sou antifeminista, eu sou gente. Você é gente. Você precisa de ajuda, eu tô disposta a te ajudar. E essa foi uma das meninas que hoje, que se você falar mal de mim na internet, ela vai ser uma das primeiras a me defender.
porque ela viu que antes de qualquer ideologia, antes de qualquer conhecimento, antes de qualquer bandeira que eu venha a ornar, eu sou um ser humano e eu olho para outro ser humano como alguém que precisa de ajuda também. Então, eu não estou aqui para fazer as pessoas confortáveis, eu não estou aqui, eu não sou um edredom de plumas, eu não sou um safe space, muito pelo contrário. Tudo que eu falo é com o intuito de tirar as pessoas das suas zonas de conforto, que talvez isso faça com que a esquerda perca o seu monopólio de pensamento, né? Eles têm hoje o controle ainda sobre tudo, então eles estão perdendo, sim. Por exemplo, hoje, quando uma entrevista, alguém vai falar uma pauta sobre feminismo, eles ligam para a gente para perguntar ao outro lado, e isso não acontecia. Há 5 anos atrás não tinha o outro lado. Então, isso já é uma vitória muito grande das pessoas começarem a ouvir um pouquinho do outro lado. Isso é fantástico, porque nós estamos conseguindo quebrar aos pouquinhos a hegemonia da esquerda, porque a esquerda não admite oposição. Ou você pensa exatamente como eles, ou você é o inimigo a ser destruído. Essa é que é a questão. Porque eles não estão preocupados, ocupados, voltados para o ser humano. Eles estão ocupados com uma agenda. E se você não defende essa agenda, e se você representa qualquer tipo de ameaça a essa agenda, você precisa ser destruído. E aí eu quero trazer aqui uma frase, né, um pensamento que o professor Olavo expôs ontem na aula do COF, que eu achei uma das coisas mais fantásticas. O pensamento é grande, eu separei só um trechinho, e que é o seguinte: ele diz que de nada adianta ensinar a verdade se primeiro não se destrói a ignorância. É preciso rasgar os véus com que o hábito e o falatório geral bloqueiam as operações da inteligência. Isso é muito importante, porque isso que você faz quando você desmascara, né, você está abrindo espaço para que a verdade possa chegar até a pessoa. Você não precisa convencer a pessoa da verdade. Basta você apontar a mentira, a enganação que está ali cegando a pessoa. Porque nós podemos, como o professor Olavo mesmo disse, a gente às vezes quer convencer a pessoa da verdade e a gente traduz a verdade de acordo com o nosso ponto de vista, nossas limitações, nossas interpretações equivocadas. Muito melhor é a gente apontar a mentira e deixar que a verdade chegue até a pessoa diretamente por meio de Deus, né, do entendimento dela, de uma intuição, do olhar da pessoa. Então, eu acho que esse é muito nosso trabalho, porque nós estamos vivendo uma guerra cultural, e o feminismo é uma das bandeiras que a gente precisa destruir. E aí, o que é ser mulher vai surgir naturalmente para cada um, porque a verdade é que eu nunca vi feminista defender uma mulher que simplesmente seja uma mulher livre. Porque para a feminista, ou para a bandeira feminista, eles não estão querendo ver as mulheres livres, eles querem ver as mulheres atacando, destruindo os homens, destruindo os valores da sociedade. Vamos pensar aqui, uma mulher absolutamente livre, Chiquinha Gonzaga. Eu nunca ouvi falar que a Chiquinha Gonzaga saía detonando os homens, né? Ela era amiga dos homens, ela saía para cantar, tocar com os homens, colocava chorinho. A Chiquinha Gonzaga era uma mulher livre. E ela não era uma feminista, ela era uma mulher livre. Quantas mulheres livres existem? Eu sou uma mulher livre, você é uma mulher livre. A gente não precisa destruir os homens, ao contrário. A gente gosta dos homens. Mulher, que mulher gosta de homem. Feminista, né? Ela quer destruir o homem. Então, é por isso que essa agenda é tão nociva, e basta a gente jogar a luz, minha gente. Se a gente joga a luz nas mentiras, a verdade vai aparecer, tá? Isso que eu queria comentar. E aí eu também quero fazer mais uma pergunta para você, Thaís. Você participa nas redes, né? Você indica leituras, você participa dessa página, você grava vídeos, você é uma pessoa muito atuante. E, além disso, existe algum outro trabalho que você faça de bastidores? Você já tentou levar alguma pauta na Câmara Municipal, na Assembleia? Tenta fazer alguma coisa para alterar, né, as coisas que você vê que não vão bem? Porque, claro, a sua única agenda não é o feminismo.
Você vive no Brasil, a gente vive uma guerra cultural, né? Dentro da pauta do feminismo ou em outra, existe alguma outra atuação junto a órgãos públicos? Ou você simplesmente não, despreza o órgão público? Eu acho que a gente tem que ignorar tudo isso. Como é que é? Me conta um pouquinho para conhecer um pouco mais do seu trabalho. Tá. Eu, na verdade, eu gosto muito de política. Eu não gosto de político. Eu tenho um sério problema com políticos no geral. Mas, sim, eu acredito na... Eu falo o seguinte, tem muita gente que questionou algumas posturas minhas em relação... E da página no geral. Porque, por exemplo, eu não sei se você sabe, Bia, mas a gente teve um projeto de lei que agora está em trâmite dentro do Senado, uma proposta, na verdade, uma sugestão, e a gente conseguiu as 20 mil assinaturas para tornar, por exemplo, crime hediondo falsas acusações de estupro. Aí você vem falar o seguinte, nossa, mas que absurdo, você, Thaís, libertária, usando o Estado para... Bom, vamos falar o jogo? O jogo é o seguinte, eu vivo numa democracia. Na democracia, como a gente tem no Brasil, a gente precisa de lei, projeto de lei, ou a gente enxuga, e eu acho que tem que enxugar mesmo, tá? O máximo que a gente conseguir, ótimo. O problema é que hoje nossa legislação pró-estupro está muito ruim e ela coloca o homem como sempre sendo agressor. Ela ignora, por exemplo, os dados da violência oficiais, né? Ela ignora, hoje, como tudo é estupro, obviamente, se hoje uma passada de mão, apesar de ser horrível, apesar de eu não gostar, eu não tô... As pessoas têm um certo probleminha de entender frases, então eu tenho que ficar desenhando um pouquinho mais para amanhã não falarem que eu falei que é mulher que pode passar a mão em mulher aí, né? Então, por favor, né? Hoje, a nossa legislação, inclusive, ela coloca no mesmo patamar de estupro uma passada de mão. Na Argentina, cantada já é considerado estupro. Tem outros países que um olhar é considerado estupro. No Brasil, a gente tem até um BO de 2012, que uma mulher fez um BO contra 3 homens, ela disse que foi estuprada em pensamento. E ela dá o nome dos 3 homens. Então, eu não sei nem por que um delegado fez aquilo, porque ele devia levá-la para um manicômio. Então, assim, no fato do Brasil ter esse tipo de coisa, a gente tem que levar isso a sério. Hoje, como as feministas gostam de falar da cultura do estupro, e eu falo que o Brasil não tem a cultura do estupro, o que o Brasil tem é a cultura da impunidade, o que o Brasil tem é a cultura da sexualização infantil, da alta sexualização feminina, da vulgaridade, isso tudo no Brasil é cultura, o Brasil é top number one, assim, de tratar a mulher como um objeto, não é? O carnaval tá aí, o fato das mulheres serem vistas de biquíni o tempo todo, enfim, eu falo, cada um faz o que quiser, mas é uma realidade do Brasil. O Brasil ele é visto, ele é retratado como um Brasil onde as mulheres têm corpos exuberantes e a gente vive na praia, dançando samba o dia inteiro, tomando caipirinha. É basicamente como os estrangeiros veem o Brasil. E a culpa é do brasileiro, que se retrata dessa maneira. Então eu falo assim, existe essa cultura da sexualização muito forte, sim, que é diferente em outros países, e se você já visitou, se você mora lá fora, você consegue ver bem disso aí. Então, por exemplo, a gente fez esse projeto de lei. Eu fui criticada, fui chamada de estupradora por causa desse projeto. E o projeto nem é meu, foi um projeto de um outro editor, Rafael Zucco, e eu fui xingada de estupradora, né? E sendo que o que eu estou dizendo é o seguinte, hoje no Brasil, quando um homem ele é acusado de estupro, ele vai preso. Então, se eu estiver numa sala com homens e sair dessa sala e falar assim, fulano de tal me estuprou, eu não tenho que provar o que eu estou falando. Ele que tem que provar que eu estou mentindo. Mas nesse meio tempo ele é preso. E dentro da prisão ele vai ser estuprado, ele vai ser espancado, ele pode morrer. Tem casos de pessoas que se mataram, tem casos de pessoas que foram linchadas até a morte. Eu tenho, inclusive, um e-mail chamado acusações@gmail.com, onde eu tô levantando todas essas histórias de pessoas que falam assim, pô, meu pai morreu porque ele foi espancado até a morte por uma falsa acusação. Existe hoje no Brasil e a mulher tá sabendo disso, né? As feministas, principalmente, elas criam essa ideia de como destruir um homem mesmo, né? Sabendo que a nossa sociedade que defende mais a mulher do que defende o homem, a gente sabe disso,
somos mulheres, a gente entende muito bem disso. O homem, ele é visto como algo descartável na nossa sociedade, sim, tanto por quesito de guerra, quanto no quesito de, bom, morreu mais um, não é nem tão valorizada a morte de um homem como é valorizada a morte de outras pessoas, né? Aí, por exemplo, uma coisa que eu falo é, você não pode, no Brasil, todas as leis funcionam o seguinte, todos os crimes funcionam da maneira seguinte: se eu sou acusado de algum crime, acusada de algum crime, o acusador tem que provar o que está falando sobre mim, menos no quesito estupro, quando o homem é o abusador. No quesito estupro, o homem é abusador, por exemplo, o que acontece? A mulher não tem que provar. O homem que está perdido na vida tem que provar que ele não cometeu um crime. Só que para ele provar, ele está dentro da prisão. Então, a gente está falando assim, em casos onde o homem é preso injustamente, onde é comprovado que a mulher fez uma acusação falsa com o intuito de prejudicar, nós queremos que esse crime dela seja um crime hediondo, com agravante de pena. Nós queremos que as pessoas... Oi, pode falar. Eu vou complementar uma coisa para você. Eu sou advogada, acho que você sabe disso, né? E tenho, a minha irmã é do Ministério Público, tenho muitos amigos promotores. E, por coincidências que você está falando, hoje, num grupo que eu tenho de promotores e tal, eu recebi a seguinte denúncia. 45% das ocorrências na vara de defesa da mulher são falsas. Isso o MP reconhece, tá? Se as sentenças de condenações são algo bem pequeno, né, porque aí para eles chegar a condenar é pequeno, temos promotores que atuam nesta vara sentando em cima, descaradamente, sentam em cima do processo, porque eles sabem que a acusação é falsa, eles deixam correr o processo contra o homem, sabendo que a acusação é falsa. O próprio, aí um promotor aqui, afirmou que 40% das denúncias eram falsas só com ele. Em outras palavras, disse que prevarica, ele reconhece que ele prevarica. Pergunto, quantas denunciações caluniosas foram encaminhadas para as varas criminais, oriundas da vara de defesa da mulher? O número é próximo de 0. Teve promotora que disse, na maior cara dura, eu não encaminho denunciação caluniosa contra a mulher, pois acho a pena muito alta para a mulher. Ou seja, ativismo jurídico da pior espécie. Então, o homem que vá preso, que vai ser estuprado, que se ferre, que se lasque, porque se o promotor que recebeu aquela denunciação caluniosa viu que é uma denunciação caluniosa e denunciar a mulher, porque isso é crime, não é crime hediondo, como vocês querem que seja. Veja bem, nem o crime mais leve eles levam, porque eles acham que a pena é muito forte. Então, vejam que coisa louca, que loucura coletiva, e isso precisa ser desmascarado. E aí você pode falar, mas o que isso tem a ver com feminismo? Tem tudo a ver com feminismo. Existe uma escritora chamada Catherine Cummings que ela disse o seguinte: o homem, quando é acusado falsamente de estupro, pode aprender sim uma lição. Como é que uma pessoa que recebe uma falsa acusação de alguma coisa, como um estupro, que é um crime hediondo, que é um crime nojento, eu acho que ele só perde para assassinato. Você violar uma pessoa sexualmente só perde, na minha opinião, de assassinato. Você matar, tirar a vida de uma pessoa. Mas como é que isso faz com que um homem que foi acusado falsamente, injustamente, ela não tira essa parte? Ela fala do injusto. Então, assim, como é que a gente pode falar disso e falar que ele vai aprender uma lição? Qual lição que ele tem que aprender? Que mulheres mentem? Mas você fala disso, as feministas falam, não pode falar que mulher mente porque vai contra a nossa sororidade, blá, 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 blá. Falam, não, meu Deus do céu, isso pra mim é tão grave, tão sério, porque eu tenho um pai, eu tenho primos, eu tenho tios, eu tenho sobrinhos, eu tenho amigos que podem ser, eu tenho amigo que entra no metrô gravando, com medo de ser acusado de fazer alguma coisa, você entendeu? Isso é tão grave, isso é tão sério, que alguma coisa tem que ser feita. Uma outra coisa que eu faço, e eu faço em off, e eu não falo isso publicamente, porque não é o meu objetivo, é ajudar pessoas que foram vítimas de qualquer coisa, seja de abuso, seja de pedofilia, seja... tem muita gente que manda mensagem implorando ajuda, e eu antigamente ficava muito mal com esses pedidos de ajuda. Como é que você vai ajudar uma pessoa sendo que você não sabe? Eu sou professora de inglês.
Essa é a minha formação. Eu sou tradutora, eu sou uma microempresária. Eu não tenho uma formação, eu não sou uma psicóloga, eu não sou advogada. Então, o que eu criei? Um amigo meu, na verdade, ele falou assim para mim, Tata, você fica muito tensa. Eu falei, depois que eu vi uma foto de uma nenenzinha que foi abusada sexualmente pelos pais, de 6 meses, com coisas enfiadas dentro dela, eu não consegui mais dormir por dias. Então, como é que você vê uma coisa dessa e dorme? Como é que você lida com uma pessoa implorando ajuda, porque um menino que foi estuprado por uma mulher, e ele fala assim, ninguém acredita em mim, me ajuda. Eu fico com vontade de chorar. Quando acontece isso, você faz como? Eu só sou uma pessoa na internet que faz vídeos, que escreve textos. Então, eu acabei criando uma rede de ajuda, né? Eu sou cristã, né? Então, eu criei uma rede de psicólogos, assistentes sociais, advogados e policiais que têm me ajudado nisso. Então, se algum caso aparece, eu encaminho para eles, e como é pela internet, pode ser qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, né? A gente tenta ajudar essas pessoas de uma maneira mais direta. Eu acho que isso é uma coisa que é uma responsabilidade que a gente tem que ter como cidadão, olhar para o outro e ver que aquele cara está precisando de uma ajuda, ajudar. Né? É muito fácil ficar na internet fazendo textinho, videozinho, etc. Botar a mão na massa é muito mais difícil, né? E eu tenho feito isso, mas de uma maneira off. Eu não saio espalhando porque não é uma coisa que eu quero que o mundo saiba para falar. Eu não sou aquela que vai dar esmola e tirar selfie, sabe? Eu sou aquela que dá esmola e fica quieta porque o que a minha mão direita faz, a minha esquerda não tem que saber. Isso para mim é bíblico, é assim que eu funciono. Eu não saio espalhando para as pessoas o que eu faço de bom. Eu deixo só elas verem o que eu faço de ruim, deixa quieto e deixo de bom quietinho no meu canto. Né? Mas essa é uma das coisas que eu faço também. A ideia é, sim, criar uma rede de ajuda dessas pessoas que estão precisando de ajuda. Vivemos numa sociedade extremamente violenta, tanto contra homens quanto contra mulher. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode ficar parado, olhando de braço cruzado e esperar que o governo dê a solução. Eu dou a minha solução. A minha solução é essa. Olha, eu tenho uma amiga que é psicóloga, quer conversar com ela está aqui pronta para te atender. Eu tenho um policial que vai te dar o caminho da pedra, aqui uma advogada que você precisa, né? Então, faço essa rede de ajuda de uma maneira com que essas pessoas tenham a ajuda que elas precisam, que eu, Thaís, não sei dar. Né? O que eu tenho é um nome, eu tenho um público e as pessoas acabam vindo para mim. Você concorda comigo, Bia? Quão estressado, quão no limite que tem uma pessoa para ela chegar para uma desconhecida na internet e falar de um abuso que sofreu? A pessoa tem que estar aqui, ó. Ela tem que estar sem mais para onde correr, porque não procurou os pais, ou às vezes veio dos pais o abuso, ela não procurou uma autoridade, ou às vezes veio de uma autoridade o abuso. Então, você procurar uma pessoa estranha na internet, quer dizer já que você está no seu limite. Então, eu não posso simplesmente ignorar esse pedido de ajuda. Meninas que querem fazer aborto, e eu aconselho, e eu mostro caminhos das pedras para não se fazer o aborto, e depois eu recebo a foto do bebezinho que nasceu, e falo, a vida não vai ser fácil. Se você quiser doar o seu filho, eu vou tentar te ajudar a achar um lar para essa criança, etc., mas não mata essa criança, que ela não tem nada a ver com as suas escolhas pessoais. Então, essa é a maneira que eu acho, dentro infelizmente, Bia, dentro da política, você ser antifeminista é vista com maus olhos. Você está indo contra a agenda patrocinada, tem muito dinheiro envolvido, e isso quem estuda esses assuntos, você entende disso melhor do que eu. Tem muito dinheiro envolvido, o político não vai comprar uma briga com uma feminista que vai fazer da vida dele um inferno. Elas fazem a minha vida um inferno, imagina de um político, né? Então, eu acho muito difícil umas pautas nossas serem aprovadas lá fora, né? Por exemplo, a gente quer como página também a queda do termo feminicídio, né? Então, inclusive foi assim que foi a minha fala do parlatório, né, Zoe? A gente quer que tire o nome feminicídio da lei, porque as mulheres, inclusive, são as que menos sofrem com a violência. Então, vamos olhar para o que está mais sofrendo. Não pode ter um agravante de pena porque é uma mulher, né, a vítima. Isso é um absurdo. Não tem agravante. A mulher não é um ser inferior. Eu me recuso a falar feminicídio, não vou falar. Obrigada. Vou continuar chamando homicídio porque eu odeio, eu fiquei muito chateada quando passou essa lei. Obrigada, eu agradeço muito. Inclusive, Bia, se você puder me ajudar, a gente tem o nosso projeto de lei, uma sugestão, a gente ainda não chegou nas 20 mil assinaturas, pode entrar na página Fora Feminismo 3, que a nossa página oficial perdemos de novo, a gente está recuperando ela, então, Fora Feminismo 3, ali, né, como
publicação fixada está esse projeto de lei a gente precisa de 20 mil assinaturas, a gente não conseguiu as 20 mil ainda. Vamos divulgar isso. A gente está divulgando, mas é que é uma pauta que aí a gente briga muito com conservadorismo, que vê a mulher como a indefesa, né? Tem uma parte de conservadores que vê a mulher como um ser que tem que ser tratado de uma maneira... Não é mudando o nome, não é mudando o tipo penal de homicídio para feminicídio. Está parecendo a Dilma, que falava do mulher sapiens, né? O homo sapiens e mulher sapiens, é a mesma coisa. Exato, eu inclusive saí com uma placa falando eu sou uma mulher sapiens. É a mesma demência, chama de feminicídio, entende? Eu não sou uma mulher sapiens, é isso que eu Eles querem agora fazer também lei para, sei lá, gaymicídio, deve ser gays, né, sei lá. Eles querem também agravar... Eles querem um agravante de pena para as minorias, né? E ficam criando, né? Porque como a gente sabe... é o indivíduo. No caso dos homossexuais, por exemplo, que a maior parte dos crimes de homossexuais é cometido por outro homossexual, então é óbvio que não pode ser, entendeu? Por preconceito ao homossexual. Mas eles misturam tudo no mesmo balaio de gato para dizer que os homossexuais são mais assassinados. Mentira! Mentira! Então, eu sou contra toda essa agenda, compreendo a dificuldade que a gente está, porque a maioria dos nossos parlamentares, inclusive, eles não despertaram para isso, porque eles também foram doutrinados. Então, eles nem entendem o mal que há nisso, sabe? Mas quando uma lei como essa passa, é muito ruim para a sociedade, está destruindo a sociedade. Eu tenho um amigo que é juiz, e ele fala o seguinte... que a Lei Maria da Penha, ele falou, Bia, eu sou homem, eu vivo sendo ameaçado pela minha ex-mulher, ela inventa que eu bati nela, não bati, nem toquei, nunca toquei nela, mas ela me ameaça de fazer uma denúncia da Lei Maria da Penha, porque aí eu vou ser preso, até que eu explique. Então, gente, assim como nessa história aí, né, dessas denúncias de estupro, as histórias da Lei Maria da Penha também são monstruosas. A quantidade de denúncias falsas é mais da metade. É absolutamente violento, tá? E aí, meu amor? Manda aquelas tijolaços hoje. Manda um tijolaço. Não, eu tenho duas perguntas, aliás, mas eu vou esperar ela me responder a essa daqui, que é sobre, Thaís, você fala tudo que você pensa, né? Eu fico, assim, impressionada. Você não tem... ela não tem papas na língua. É verdade. É por isso que ela está aqui. Ela pensa, ela fala, que nem nós. Adoro. Deixa eu te perguntar, você não sofre represália na escola onde você trabalha? Então, na verdade, assim, eu trabalho em duas escolas e tenho a minha, né? Eu tenho uma escola de idiomas também, onde eu dou aula por Skype. As duas sabem o meu ativismo, conhecem o meu ativismo, e diferente de outros professores doutrinadores, eu não doutrino os meus alunos, eu dou aula de inglês. Os meus alunos saem no final do ano aprendendo inglês e não aprendendo de coisas que vão contra o que os pais querem ensinar. Esse ano eu entrei numa escola cristã, porém para dar aula para adolescentes, porque eu dou aula numa escola de pequenininhos, então não tem nem como eu ficar falando de feminismo para as minhas crianças, não faz o menor sentido isso. Alguns pais se sentiram um pouco preocupados, né, mas a escola garantiu, e eu garanto, e o fato de ver as crianças falando inglês é a melhor propaganda para mim, para mostrar que eu realmente não perco meu tempo falando isso. Eu deixo a minha politicagem para fora da escola, do meu trabalho. Eu não falo nem de política com os meus alunos adultos, então, a não ser que eles perguntem, porque muitos deles também têm essa curiosidade, né? Mas na escola que eu tô agora, que eu comecei esse ano, foi muito engraçado, porque na entrevista eu falei, olha, deixa eu te explicar. Eu tenho um ativismo político, eu faço vídeos, e como é adolescente, talvez eles tenham a tendência a ver algum vídeo meu na internet. Mal sabia eu que depois de um tempo até os pais dos meus alunos que abriram o UOL viram minha foto, a foto da professorinha deles, né, dos filhos deles na capa da UOL. Isso também foi uma coisa meio complicada. Mas como
eu nunca menti sobre isso, como eu nunca escondi o fato de eu ter esse ativismo, não me prejudica. Mas eu também, eu não falo dos lugares que eu trabalho, eu não falo nem de onde eu moro. Eu falo que eu moro dentro do estado de São Paulo, mas eu não falo em que cidade que eu moro. É perto eu não moro na cidade de São Paulo mesmo, por exemplo, mas eu evito porque como eu recebo ameaça de morte, eu recebo ameaça de tudo quanto é coisa, né? De bomba, eu recebi ameaça de estupro, enfim, eu já recebi gente querendo me botar no tronco e me matar com chibatada, enfim, eu já, para preservar, sabendo que essas pessoas são doidas, uma coisa é você fazer isso contra mim, outra coisa é fazer isso contra as minhas crianças, eu fico uma fera se mexe com as minhas crianças. Você quer me atacar, não ataca a minha família, que não tem nada a ver com a história. Se você atacar a minha família, você vai ver um lado meu que não é tão bonzinho quanto eu pareço ser. Eu sou muito boazinha, só que eu tenho meu limite são os outros. Você quer me atacar, fica à vontade. Não ataque aqueles que eu gosto, porque se você fizer isso, eu vou acabar com a tua vida, sem medo de ser feliz. Né? Eu tenho amigos advogados para ir, e para isso eu tenho muitos conhecidos. A gente tem que ter uma network boa, né, nesse meio. Então eu tenho muitos, né? Minha network é grande. Eu tenho a PM que faz a minha escolta, caso eu precise ir para São Paulo. Então, assim, eu tenho uma. Mas nas escolas é tudo tranquilo. Os alunos perguntam, os adolescentes perguntam, questionam. Por ser um colégio cristão, eu posso falar da minha fé lá dentro também. Então, eu posso orar com as crianças, eu posso ter uma outra coisa que eu não faria, por exemplo, e não faço na outra escola que eu dou aula, né? Então, você tem que saber lidar. E outra, se você é um professor e você está doutrinando, seja para qual lado for, se você está passando por cima da autoridade do seu empregador ou da autoridade dos pais dos seus alunos, você está fazendo a coisa errada. Né? Eu não imponho nada. Se me perguntam, eu dou a minha opinião e falo o seguinte, mas não acreditem na teacher, vão estudar e tirem as suas próprias conclusões. Tem aluno meu que fala que senta com a mãe para assistir os meus vídeos. Aí, ok, sabe? Tudo bem, eu não tô fazendo nada de errado, né? Eu faço fora da escola. Tem vídeo meu que eu gravo 2 horas da manhã, numa quarta-feira, com a colher aqui embaixo, assim, super cansada, porque eu trabalhei até às 11 horas da noite. Então, enfim, se você tá fazendo tanto de um lado quanto do outro, tá fazendo errado, porque o meu objetivo, eu fui contratada para dar aula de inglês e não para falar de política ou de sociedade. Eu deixo isso para os pais, eu não passo por cima deles. Estamos chegando a 1 hora de Sem Papas na Língua. Caraca, passou muito rápido. Muito rápido passou. E tem mais uma pergunta. Eu quero dizer para você, Thaís, que você é uma graça. Estou adorando ter você aqui com a gente, viu? Eu falei, eu não falei? Eu fiz publicidade, propaganda. Fez propaganda e não foi propaganda enganosa. Isso é que é bom. Obrigada, meninas, também estou adorando. Eu gosto, falar com mulher inteligente também, e falar de um assunto que me interessa muito mais, né? Eu adoro conversar sobre isso, é um assunto que realmente, eu falo assim, tem gente que, cada um tem a sua missão na Terra, né? Eu não fico tão emocionada de ver. Aí as pessoas podem me ver como uma pessoa ruim. A fome na África, como eu fico de falar de aborto. O aborto é uma coisa que me toca muito, 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 fala muito ao meu coração. E eu acho isso bom, porque imagina se todo mundo só falasse da fome do aborto, da fome na África, ou se todo mundo só falasse de aborto, ou se todo mundo só falasse dos direitos dos animais, se é que tem direito, enfim. Cada um tem a sua paixão, cada um tem a sua missão, né? A minha é fazer com que as pessoas abram os olhos em relação a isso. E eu entendo você, Bia, quando você fala que os políticos não têm essa visão. E eu falei isso recentemente para o pessoal da página, porque a gente é muito sozinho. A gente não tem apoio de ninguém. A gente não apoia político, porque o político, ele não defende a nossa pauta. A gente não apoia, a gente não tem apoio de nenhuma instituição, a gente faz tudo sozinho. É um trabalho muito solitário o nosso, né? A gente não tem um grupo, porque no nosso grupo tem conservadores e libertários, então a gente não tem uma hegemonia nem na gente, né, de pensamento. A gente tem uma coisa em comum, nós todos nos incomodamos com a existência do feminismo, o feminismo pra gente é uma coisa ruim, então eu entendo quando o político não compra a minha pauta, porque ele não entende o problema daquilo. Então eu falo que o meu papel muitas vezes é chegar nesses políticos, é fazer um PR
e chegar nele e explicar o que está acontecendo. Olha, deixa eu te falar uma coisa, tá aqui, esses são os dados, é isso que está acontecendo, é isso que está acontecendo no mundo, é isso que é o feminismo. E aí ele olha para mim e vai falar, pô, mas não é, eu vou falar de economia, eu vou falar de não sei das quantas. Não, mas por favor, me escuta mais um pouquinho e fala um pouquinho dessa pauta, porque ela é importante. Ela é tão importante quanto a economia. Não é só a economia que é importante, não são só as pautas em relação às minorias que são importantes. O importante é a gente falar do que está acontecendo, qual é a realidade, qual é a agenda por trás do feminismo. Obrigada mesmo, meninas. Thaís, eu tinha uma pergunta só, agora eu tenho duas. Mas é porque o pessoal tá pedindo pra gente chamar você mais vezes. E assim, você foi um sucesso total aqui no programa. A minha pergunta é em relação ao incidente que aconteceu na faculdade, a última vez que você palestrou. E eu queria te perguntar, foi a escola mesmo que chamou? Foi a direção? Quem foi que chamou? E assim, eu fiquei indignada porque, cara, a agressividade daquelas feministas, né? A violência começa quando o argumento acaba, né? Ah. Eu volto, imagina, é um prazer conversar com vocês. Eu volto quantas vezes vocês me chamarem. Eu só não participo de Hangout para fazer debate. Eu acho que debate ele não leva em nada, principalmente desse nível de debate não funciona. Debate ao vivo eu gosto, debate lá no dia a dia eu acho legal. Agora, por internet, não vale a pena. Agora, falar, conversar, eu topo sempre, vou topar. Se as agendas baterem, pode me chamar de novo, vai ser um prazer. Em relação à universidade, foi o seguinte: eu estou sendo processada por uma feminista que alega que eu fiz uma coisa que eu não fiz, e eu tinha audiência em Goiânia no dia 6/6, né, agora de 2017. O ano passado eu estive lá nessa mesma época para conversar com meu advogado, para a gente ver o que a gente ia fazer. Acabei conhecendo algumas pessoas de alguns institutos, e elas me pediram para voltar em Goiânia, né, esse ano, quando eu estivesse lá, com mais tempo, para fazer um meet and greet, para fazer um momento de ficar junto, da gente conversar, tirar suas dúvidas, de eu dar uma palestra. Aí eu falei, tudo bem, quando chegar perto, a gente conversa. Quando foi esse ano, no começo do ano, eu já sabia que eu teria que estar na audiência, né? Então eu já sabia que eu teria esses dias. Aí a minha pergunta foi, pessoal, vocês vão querer que eu vá mesmo? Porque eu preciso agendar minha viagem. Se eu vou uns dias antes ou não. Senão eu iria na segunda, minha audiência era na terça e voltaria na terça mesmo. Eles falaram, não, vamos agendar sim algumas coisas, compre a passagem para mais dias. Então eu comprei sábado, domingo, segunda e terça. Então eu fiquei lá esses 4 dias. Quando eu cheguei lá, umas 2 semanas antes, 2, 3 semanas antes, eu fiquei sabendo que eu daria palestras em universidades, tanto na PUC como na Federal de Goiás. Estavam tentando fechar a Unip também, mas não acabou dando certo da Unip. Então eu tinha essas 2 palestras para dar, que foram os próprios alunos que programaram. Então, os alunos que têm aqueles grupos de estudo, eles pediram para que eu fosse, me falaram o que eles queriam que eu falasse, né? Qual era o tema que eles queriam que eu falasse. Então, eu saí de São Paulo já sabendo que eu iria para lá. Quando elas ficaram sabendo que eu estaria lá, quando foi divulgado o evento, o local e etc., foi um alvoroço. Elas queriam literalmente que eu não fosse. Fizeram caravana para impedir a minha entrada nas universidades. Teve professor que, inclusive, foi denunciado para a ouvidoria da PUC, que falou o seguinte, que o tipo de mulher que eu sou, eu mereço ouvir que vem cá que vou lhe usar todos os dias. Então, assim, ele fez uma apologia, inclusive, ao abuso, né? Por que o tipo de mulher que eu sou, eu mereço, alguma mulher merece ouvir um negócio desse? Aliás, algum ser humano merece ouvir um negócio desse? Que tipo de professor é esse? Aí eu descobri que é um professor típico esquerdinha que quer só sair com as aluninhas, né? Para papar, enfim, como todo feminista quer fazer comer as meninas que não querem dar para ele. Enfim, tirando essa parte aí, eu fui para lá, já sabendo que tinham grupos de WhatsApp, sabendo que tinham pessoas organizando, inclusive roubar microfone, roubar aparelho de som, impedir a minha entrada, fazer apitaço, me bater. Eu tenho áudios, inclusive, eu mandei tudo isso para a polícia, mandei para os meus advogados, tanto de São Paulo quanto de lá, para fazer a minha segurança. Eu estava correndo risco, sim, eu sabia disso. Eu fui para a PUC, estava lotada a PUC, e a própria diretoria assistiu a minha palestra para evitar problemas, né? Porque mesmo eu estando numa universidade
privada, é uma universidade privada que também tem muita gente com pensamento da esquerda, é muita feminista ali que não sabe nem o que está falando e que me vê como uma pessoa onde palavras machucam, né? Então a gente está numa sociedade onde palavras machucam, mas elas então, para evitar que elas machuquem, elas querem a minha morte, elas querem minha cabeça num tronco, né? Então, quando eu fui para o UFG, eu primeiro dei a palestra, não era um debate, era uma palestra, foi aberto para perguntas, eu respondi meia hora de perguntas depois da minha palestra, respondi a todas as perguntas que foram feitas, monitorada por um professor, então um professor que escolhia quem eram que ia fazer as perguntas, não fui eu que escolhi nada, eu fiz uma live disso, vocês podem depois assistir a live inteira, tá disponível na minha página, Thaís Azevedo. E à noite eu iria fazer essa mesma live, mas aí pela página da moça, porque eu sabia que eu corria muito mais risco dentro da UFG do que da PUC, né? Eu sabia, a gente sempre sabe, a gente que sabe como que as universidades federais estão tomadas, a gente sabe o risco que você tem de entrar dentro de uma universidade dessa. Bom, a atual diretora, inclusive, da Faculdade de Direito da UFG, era a pessoa que não queria minha estada lá, ela pegou a chave, não queria me dar a chave do evento, do auditório para abrir. Meu advogado teve que falar, ou você abre, ou eu vou te denunciar. E aí ela deu a chave, a gente abriu. Quando eu entrei, tinham cartazes de feministas. Eu falei, bom, deixa aqui, mas não tinha áudio. E eu tava posicionado o palco de um jeito onde eu teria que ficar ali e perto de uma caixa de som. Ó, lá embaixo, tocando rap, funk, sei lá que tipo de música era aquela lá, fazendo muito barulho. Só que eu não ia conseguir, eu já tinha dado, na PUC eu já não tive microfone, então eu já ia ter que me usar muito da minha voz. Então o que eu fiz? Eu mudei o palco de lado, eu peguei o púlpito, botei o púlpito do outro lado, porque aí eu tava mais longe do som, né, e só que atrás de mim tinha um cartaz de feministas, então eu virei o cartaz, elas têm todo o direito de liberdade de expressão, elas querem se expressar, elas querem a minha cabeça, elas têm todo esse direito, agora eu também tenho o direito de falar, bom, agora minha palestra, minhas regras, eu não vou dar ibope para vocês, eu vou virar os cartazes, e virei os cartazes, e elas ficaram extremamente ofendidas com isso. Só que a própria reitoria disse que eu tinha direito, já que minha palestra eu tenho direito de colocar o palco como eu quiser. Eu que cuido da decoração. Então a minha decoração foi aquela, não quero Simone de Beauvoir atrás de mim falando bobagem. Então eu fui começar a palestra, a minha live falhou. Eu estava com a internet muito ruim aquele dia, naquele local, fora dali funcionava, mas ali dentro não estava funcionando. Inclusive os vídeos que eu mandei para o Ministério Público, que estão todos com o Ministério Público, por isso que não foram todos os vídeos que eu divulguei, mostra que a minha live está falhando, porque tem gente falando que eu não fiz a live de propósito, tem gente falando que eu que comecei a agressão, enfim, estão falando um monte de mentira, eu tenho todos os vídeos para provar o que eu estou falando, diferente deles, eu tenho como provar o que eu falo. Porque eu não tô falando nenhuma mentira para crescer no Ibope, nem nada disso. Então você vê claramente o meu vídeo falhando, eu falando assim, ó, continuem gravando porque eu tô sem vídeo. Porque eu sabia que iam tentar me bater, eu tinha certeza disso, eu não tinha dúvida nenhuma. As meninas entrando com um risco vermelho na cara, porque eu tava com medo que fosse até sangue menstrual, porque sabendo dali, não se sabe de onde vêm as coisas. E naquele momento eu tô começando a dar palestra, eu tô muito nervosa, então eu tô lendo a minha palestra. Gente, é um ambiente, você tá ali sabendo que você não é bem-vinda, sabendo que querem a sua cabeça e que estão dispostos a fazer tudo para que você não fale, é muito difícil. Você tá naquele ambiente, sendo que você podia estar na sua casa com pessoas que gostam de você, é muito complicado. Então eu tava muito nervosa, eu tremia mesmo. Só que eu, quando fico nervosa, eu dou risada. Eu sou diferente das pessoas. Tem gente que chora, tem gente que senta no chão, eu começo a dar risada que nem uma boca. Totalmente. Eu começo a rir, e minha mãe sabe que eu tô nervosa porque eu começo a pular que nem não sei o que lá. Ela falou assim, tá nervosa hoje, né, filha? Tô um pouquinho, porque eu quero sair pulando. E aí você vê claramente que eu tô lendo o meu texto, aí um cara fala assim, você vai ficar lendo? Eu falo assim, a palestra é sua? Para ele fazer um alvoroço. E aí o meu advogado fala, olha, a gente vai pedir para você retirar. Ele falou, não, vou me retirar. Aí uma pessoa fala assim, cala a boca pro cara. Então eu falando que fui eu que falei cala a boca. No vídeo que eu mandei para o Ministério Público, inclusive, você escuta eu falando, uma outra pessoa falando cala a boca, e aí você vê que não fui eu que falei cala a boca. E eu tenho uma coisa que eu aprendi com o Ben Shapiro,
que é você tem que chamar as pessoas pelo que elas são, né? Então, se eu vou falar com a abortista, eu vou chamá-las de assassinas, porque elas são assassinas. Se eu vou falar com um feminista que gosta de ser feminista, eu vou tratar ele como capacho de mulher. Se ele gosta de ser capacho de mulher, eu vou tratá-lo como ele deve ser tratado. Se o cara fala pra mim que ele é feminista, então vem cá, você foi capado? Porque você perdeu a sua hombridade em um momento da sua vida. E você fez lobotomia no mesmo dia ou foram dias diferentes a cirurgia? Né? Porque eu preciso saber. Eu falei, se você gosta de ser tratado assim, então senta, porque você é um machinho que tem que ser sentado enquanto uma mulher fala. Se você gosta desse tratamento, eu vou te tratar assim. E aí ele começou a gritar comigo, ele falava assim, porque eu tô aqui pra defesa das mulheres. E eu falava, eu sou mulher! E nasci mulher, eu não me tornei mulher. Eu nasci mulher. Não, porque eu tô aqui porque muitas mulheres morreram para que você tivesse voz e você não tá valorizando as mulheres. Cala a boca, meu filho. O que você tá falando? Que muita mulher morreu porque eu já estivesse aqui hoje. Você tá doido? Eu tô aqui porque eu estudei, eu tô aqui porque meus pais me ensinaram, eu tô aqui porque meus pais... Enfim. Aí o cara começou a gritar. E aí as pessoas levantaram e começaram a bater boca entre si. E aí eu comecei a ver aquela cena e falei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Teve uma hora até que eu sento, eu falo, vou esperar o povo baixar a bola, que tava uma gritaria. E eu, quando eu fico nervosa, eu não fico quieta, né? Eu não fico muito quieta. Eu devia ter ficado mais calada, mas enfim, eu tava numa situação de nervoso, né? Na mesma hora, eu peguei meu celular, peguei minhas coisas, fiquei com a bolsa. Você pode ver que no meu vídeo, eu tô com a minha bolsa já pronta pra ir embora. No vídeo, eu falo assim, eu não tenho como sair daqui, eu não tenho como sair daqui. Eu queria ir embora. Bom, não sou bem-vinda no lugar, eu vou embora, pego minhas coisas, levanto e vou embora. Os incomodados que se retirem. Já que eles não sabem essa regra, eu não tenho problema de sair de um lugar que eu não sou bem-vinda. Eu pego minhas coisas e vou embora. Eu faria a palestra na calçada para quem foi ouvir. Infelizmente, é assim que a gente faz, né? Se você não consegue respeitar o que tem opinião diferente de você, se você é intolerante, ou quer dizer, você é intolerante, mesmo você se dizendo tolerante, bom, eu falo com quem veio me ouvir. Teve gente que veio de outras cidades para ouvir, né? Então foi uma falta de respeito, não só comigo, mas como com as outras pessoas. Tava todo mundo no corredor, a porta, eu não conseguia sair. De repente aparece o som, aí eles começaram a fazer gritinho, aquelas coisas, me chamando de fascista. Aí eu dei risada, porque, tipo, eu sou anarcocapitalista. Como que uma pessoa anarcocapitalista pode ser fascista? Existe uma certa dificuldade de entendimento deles do que eles mesmos falam. E aí eu tentei, a própria segurança falou, vamos fazer um cordão para tirá-la daqui. E eu saí, apagaram as luzes no meio do caminho, foi um momento de muita tensão mesmo. Eu estava achando que alguma coisa poderia acontecer, não só comigo, mas com as outras pessoas que estavam ali. Uma baixaria, uma gritaria, gente baixa do último nível. Mas não tem problema, os nomes todos já estão com o Ministério Público. Eu vou deixar o MP trabalhar um pouquinho. Eu consegui documentos que comprovam que a própria universidade sabia que tinham esse planejamento de me atacar e não fizeram nada. Enfim, eu tenho tudo. Eu não tenho medo de usar as cartas do jogo. Se é lei que a gente tem que usar, se é o Ministério Público que a gente tem que usar, a gente vai usar exatamente para as pessoas aprenderem que é muito fácil você falar o que quer, é muito fácil você fazer o que quer e não ter nenhuma represália por causa disso. Então, essa é uma das coisas que, inclusive, eu acho que a gente tem que começar a fazer. Quando alguém me ameaça de uma coisa, ou quando alguém diz que eu cometi um crime, inclusive, eu dormi aquele dia sendo uma mulher que era antifeminista e acordei como uma criminosa contra as mulheres, que isso, inclusive, foi um título de jornal, que eu era uma criminosa eu estava cometendo um crime contra as mulheres. Ok, tem uma opinião diferente do que você quer que eu tenha. Clube. Eu fui para a CPI dos crimes cibernéticos, acusada de ofender as mulheres, com os meus vídeos contra a ideologia de gênero. Então, bem-vindo ao time. Olha aqui, ó, já somos. Eu ia falar assim, mas que mulher que eu tô ofendendo? As que nascem mulher ou as que se tornaram mulher? Porque eu fico um pouco na dúvida. Exatamente. Enfim, mas foi isso, Zoe. Foi uma zona, eu acabei tendo que ser escoltada até um outro quarteirão, onde me enfiaram no carro da polícia e me tiraram dali. E foi muito ruim, porque as pessoas que foram lá para ouvir, que estavam lá para aprender, ou até para discordar de mim de alguma maneira civilizada, elas não tiveram essa oportunidade. Enfim, foi um episódio triste, mas ao mesmo tempo que mostrou claramente como é que funciona a liberdade dentro dos centros universitários, abriu os olhos de muitos pais que não faziam ideia de que isso acontecia dentro das federais.
né? E isso é uma coisa que eu falei, inclusive, vai servir muito bem tanto para a Escola Sem Partido como para a Escola Sem Estado, que são 2 projetos que eu gosto muito. Então, vai ser um caso que vai servir de exemplo para muita gente que acabou me conhecendo por causa desse evento. Então, no final das contas, se elas queriam me calar, elas fizeram o oposto, porque eu tive muito mais voz em outros meios de comunicação, né? Tiveram alguns repórteres, jornalistas que queriam ainda me deixar para baixo, me pintar como a ruim da história, mas uma coisa que eles não estavam esperando é que eu gravo todas as minhas ligações telefônicas e tudo que é falado comigo é gravado, ou seja, no momento que a notícia da UOL saiu me pintando como intolerante, eu postei um vídeo, inclusive tá no meu YouTube, com a ligação completa, sem cortes dele, e mostrando, eu falando uma coisa, ele falando outra, eu falando uma coisa, ele falando outra, eu falei, só para te avisar, se você não postar exatamente, se você não reportar exatamente como eu falei, isso aqui vai ser denunciado, eu vou inclusive entrar em contato com a UOL pedindo a sua cabeça. E foi exatamente o que eu fiz. Eu postei, mostrei que ele, na verdade, estava falando mentira, que ele não foi, ele estava falando coisas que eu não falei. Enfim, a gente tem que começar a fazer isso aqui, sabe? A esquerda, ela é muito organizada e a gente tem que usar o jogo deles. Se é assim que eles querem, se eles não conseguem cumprir a sua própria palavra, vamos jogar o joguinho deles e mostrar que a gente tem palavra. Caramba, Thaís, parabéns, cara, sério. Você é uma mulher muito corajosa. Você não precisa ser vitimizar e ser feminista, cara. Sério, eu aprendo muito, muito com você. Isso aqui foi uma aula e tanto. Ainda tem muito para você falar ainda que eu sei. Mas 9h18 já. Eu queria finalizar assim, te pedindo para você indicar livros sobre feminismo, antifeminismo, que o pessoal tá doido perguntando. E elogiando também. Falaram que você é, assim, um mulherão. Ai, meu Deus, obrigada. Obrigada, querida. Eu falei que eu ia acabar antes do Game of Thrones, porque senão meu público vai assistir Game of Thrones, eles não vão ficar assistindo a Thaís falar, né? Então é o seguinte, gente, para você estudar o feminismo, você tem que partir de alguma coisa. Eu sempre aconselho esses livros que eles abordam uma leitura linear do feminismo, e aí você vai criando a sua própria subleitura, né? Então eu vou indicar um que não é a minha Bíblia, como muita gente acha que é, e para o público de vocês é bem legal porque ele é mais conservador, que é O Outro Lado do Feminismo, da editora Simonsen, do meu querido Rodrigo Simonsen. Ele é um excelente livro para quem quer entender os bastidores do feminismo de uma maneira linear. Aí tem também, para quem é cristão, tem o Feminilidade Radical, e eu digo isso porque ele tem uma abordagem mais cristã da leitura do feminismo. Então, para quem for mulher cristã e quiser aprender, será que o cristianismo e o feminismo, eles têm alguma coisa em comum? Então, eu indico o Feminilidade Radical, que foi escrita por uma mulher que era feminista e se converteu. Então, ele é fabuloso, esse livro, para quem é cristão, tá? Agora, se vocês quiserem ler as autoras feministas, aí eu digo o seguinte, começa da primeira onda, você tem algumas autoras ali que são interessantes você estudar, também tem as mais conhecidas, na verdade, são da segunda onda do feminismo, as autoras mais conhecidas são da segunda onda do feminismo, então eu vou dar o nome de Simone de Beauvoir, Betty Friedan, deixa eu ver aqui, eu gosto muito de bibliografia, então Uma Relação Perigosa, que conta a história do relacionamento da Beauvoir com o Jean-Paul Sartre. Tenho também aqui, deixa eu ver aqui, eu tenho vários da Simone de Beauvoir, tenho O Segundo Sexo, os dois, A Mulher Desiludida, tenho a Má Feminista, que é a terceira onda, da Roxane Gay. Então, a terceira onda é a parte que entra as vertentes do feminismo, então ela é uma intersexista, intersec, que a gente chama, né, da vertente interseccional. Então, ela fala da mulher, mas ela fala da mulher negra, né? Então, ela tem que diminuir na caixinha. Temos também a famosa... Deixa eu ver mais aqui, o que eu tenho aqui perto de mim, que senão eu vou me perder, gente. Tem as Betty Friedan, vou falar o nome de um monte de autora, tá? Robin Morgan, tem as feministas tem muita feminista que fez a revista, Jesus, como é o nome daquela mulher? Uma linda, ela era linda, tenho aqui também. The Sexual Revolution, que eu ganhei do meu querido, lindo, fofo Alex Catarino, que eu ainda não li, mas eu quero ler. Essa autora é muito boa.
Então, ele é um querido, eu ganhei dele, de leitura. Tem isso, para você entender sobre aborto, é interessante, se você for cristão também, tem o livro O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, do Walter Kaiser, tem o Contra a Cultura também, do Platt, que é ótimo. Enfim, tem muitos livros. Daqui a pouco eu vou poder falar de um outro livro que vai ser lançado aí para frente. Eu tenho muitas autoras, é que eu tô sem meu tablet aqui, meu Kindle, com o nome de todas elas, ficaria mais fácil. Mas você pode começar. Eu indico o outro lado do feminismo, porque ele dá um panorama amplo do feminismo, e aí lá dentro ele também dá várias autoras, que você pode ir. É que eu gosto muito de ler eu gosto muito da segunda onda, muito, eu gosto muito de estudar a segunda onda, porque foram as principais teóricas do movimento feminista. Para quem acha que eu não falo das outras ondas, vamos lá, tem a Mary Wollstonecraft, que é uma proto-feminista. Ela, inclusive, ela é utilizada muito pelas feministas libertárias ou individualistas, desculpa. Ela é tida como uma deusa delas lá, e eu acho a mulher uma... Enfim, tem vários livros, tem Camille Paglia, que ela é feminista, tem também a Christine Hoff Sommers, que também é uma feminista individualista, e ela fala, eu gosto dela quando ela fala em defesa dos homens. Ela até fala, o feminismo da minha época não pregava tanto ódio aos homens, o que não é muito mais verdade, porque já pregava, mas o feminismo atual prega um ódio aos homens que eu não concordo, enfim. Então ela tem essa relação bem legal. Então tem muito material, gente. Eu estudei lendo PDF no computador, então é um pouco de preguiça até de dar uma jogada no Google ali, nome de autoras feministas e ver o que tem de disponível. Nem tudo tem traduzido em português. Tem as autoras feministas brasileiras também, mas como elas são muito filhotinhos lá de fora, eu realmente não lembro de nenhuma que tenha criado alguma coisa única partindo do Brasil. Então, como é muito vem de fora, eu leio mais as de fora. Tem uma que eu gosto muito, que é a Hildegard Rodrigues. Ela era uma feminista de 17 anos que foi assassinada pela mãe, que era uma socialista, que na Espanha, inclusive tem pouquíssimo material para ler sobre ela. Tem a Sanger, que era uma cretina canalha eugenista, a Margaret Sanger também, que ela é tida como uma das grandes papisas do movimento feminista. Ela foi a criadora do Planned Parenthood, tem vários livros dela, onde realmente você percebe que ela tinha uma ligação com o Ku Klux Klan e que o objetivo dela com o aborto era promover a morte de crianças negras e pobres. Enfim, era isso. O que é isso, Bia? Não tô vendo. Tem gente que falou aqui que eu estava dormindo. Aleluia! Eu estava aqui, eu estou participando ativamente do Hangout, só que eu leio o chat, eu fico lendo as coisas, daí eu leio no meu celular, para não ler aqui na tela. Eu estava te chamando no chat. Aí tem gente linguaruda que está falando que estava dormindo. Estou mostrando o celular, que eu fico com o chat aqui respondendo, porque às vezes eu vejo o que o pessoal está falando, respondo no chat, mas como tem gente linguaruda, hein? Vamos lá. Não, mas eu acho que tá bom essas indicações, Zoe. Tem muitos desses livros que eu tô te falando que ele tem interferências de outras autoras. Então, quando você lê, por exemplo, O Outro Lado ou o Feminilidade Radical, você vai ter várias outras fontes de estudo ali dentro, né? Então você pode ler aquilo e tirar... Bom, eu quero aprender um pouco mais sobre isso. Tem um livro que eu tô lendo atualmente, que já era para ter terminado, mas tava de férias, então eu não tava muito afim de ficar lendo também. Chama The Feminist Lie, que é escrita por um homem que ele não quis, na verdade, aparecer de verdade. Eu tenho tido contato com muitos britânicos, autores britânicos também, que têm me chamado, inclusive, para fazer trabalho juntos com eles, né? Então vai ser bem interessante aí nos próximos meses, teremos novidades em relação a livros. Fica a dica, hashtag, não posso falar mais, mas quando estiver mais certo, eu dou novas dicas de livros. Tava sem som. Bom, gente, a gente vai ter que finalizar agora, porque a Bia tem que ir comer. Ai, meu Deus, a sua não é mole, gente. A comilona que é ela, você sabe disso. Eu fiquei... Não, você sabe que quando eu fico brava... Eu tô brava agora.
Eu tenho que dar jantar para o meu pai, que está aqui me esperando. Vamos lá. Tô brincando, gente, é que eu sou linguaruda mesmo. São os dois. Vamos começar pela Thaís, aí depois a Bia fala e depois eu faço as considerações finais. Queria agradecer para todo mundo que ficou me acompanhando até agora com as meninas. Obrigada, meninas, pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês. Bia, foi um prazer agora sair da parte da eu conheço a Bia Kicis à distância e poder conversar um pouquinho mais com você. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada para todo mundo que assistiu. Depois eu vou assistir com calma. Eu queria agradecer a todos vocês. Se vocês puderem nos ajudar com os projetos de lei sobre isso, eu agradeço. Se você quiser saber mais, pode mandar uma mensagem para mim. Eu tento responder todo mundo. Eu fiquei bloqueada há 30 dias, então isso dá um desânimo um pouquinho de você entrar e responder todas as 30 dias de mensagem que você tem lá. Mas nos ajude a falar contra o feminicídio, nos ajude a falar contra as falsas acusações de estupro. Não critique tanto a gente, porque nem todo mundo ali é conservador. Eu mesma não sou conservadora, mas eu me dou super bem com conservadores. O meu problema realmente é o papel do Estado, que uns gostam, eu não gosto. Então, não nos critique só por causa disso, né? Nós não iremos apoiar nenhum candidato publicamente, nunca. É uma postura da página, porque a gente acredita muito na nossa influência dentro de vários lugares. Então, no momento que a gente for apoiar alguém, essa pessoa tem que estar realmente de acordo com o que a gente fala, caso contrário, o nosso nome também perde credibilidade. Então, é uma postura nossa de não apoiar, e lembre-se que quando você estiver lá na urna, o voto é secreto, então não adianta nada você apoiar e depois ir lá votar em quem você quiser. Então, eu queria agradecer, meninas, obrigada mesmo pelo convite, foi um prazer conversar com vocês, poder compartilhar um pouquinho do meu estudo com vocês. Conto com o apoio de vocês, contem com o nosso apoio também, tanto como página como pessoal. Quando precisarem de alguma coisa, estamos aí. Obrigada, meninas, um beijo opressor delicioso para vocês. E feministas, o choro é livre. Que bacana, muito, muito bom. Bom, conte comigo, Thaís, um prazer enorme te conhecer assim. Agora, quando a gente faz um chat, né, essa coisa da internet, ela realmente aproxima, a gente já se sente amigas, né? Então, isso é muito bacana e nós temos muitas causas em comum. E conte comigo para o que precisar, tá? Eu vou estar em São Paulo, final do mês, quem sabe a gente consegue se encontrar também, tá bom? Gente, vocês que estiveram aqui esse tempo todo nos assistindo, obrigada pela audiência, pela participação, pelos comentários, pelas perguntas e pela amizade que vocês dedicam sempre a mim e a Zoe. Lembrando mais uma vez que domingo que vem é no canal da Bia Kicis com a Zoe Martins, minha cubana favorita, e o professor Olavo de Carvalho, tá bom? Zoe, minha linda, sempre, né? Sempre. Ela gosta de me fazer chorar, gente. Para que eu tô sentimental hoje, pô. Para. Me deixou sem graça. Nós que agradecemos você ter participado com a gente. Pode ter certeza que a gente vai chamar de novo. Pode anotar aí na agenda, tá? Adoro você sabe, né? Eu não sou santo bateu, assim, né? Você me achava uma chata, que eu sei, né? Que você falou que me achava... Você falou que eu era chata, você falou. Mas tudo bem, eu perdoo. Não, Bia, falei que eu era chata. Eu falei que pior, ela disse que você estava cercada de gente chata e você estava comigo. Isso é que pior. Beatriz! Eu falei isso? Falou, mas você estava bêbada. Não, amigo, o que eu falei? Tá só melhorando. Como que eu vi aquele dia, ó, no dia do Brasil Paralelo, eu conheci a Bia, mas eu conheci a Bia porque eu tava conversando com o Ícaro e você foi dar tchau pro Ícaro e eu tava lá assim, ó. Aí foi assim que eu conheci a Bia ao vivo. Eu nem vi você, ô doida. Você tá doida? Eu te conheci no parlatório, doida. Não, mas você falou que você já tinha me visto antes, mas que eu tinha cara de metida. Olha ela batendo. Não, cara de metida você tem. Mas uma coisa aí, sua doida. Cara de... Não, mas as pessoas falam que eu sou maior arrogante, então eu tô super tranquila. Eu sou mais tranquila, eu sou
E as pessoas ficam falando que eu sou arrogante, que eu sou sabichora. É que eu não tenho mais paciência pra ficar discutindo com gente bobinha. Não, todo mundo me acha metida, não sei por quê. Não, mas outra. E eu te conheci, você tava com o pessoal do parlatório, eu nem via, nem tava com a Bia, ô doida. Você é doida. Não, E eu nem vou não... falar que tava bêbada, viu? Ou quem tinha acabado de completar 18 anos, mas deixa quieto. Olha, a gente tá só piorando. Vamos parar por aqui. Gente, tava lavando roupa. Chega, olha, chega aqui. Não, Ó. a Bia ela fez confusão. A Bia fez confusão, porque eu não falei que dia que foi que você me achou chata. Eu só falei que você me achou chata, me achava chata, pelo pessoal que eu Não, olha que eu te achava chata, Zoe. Eu nem te conhecia, menina. Eu te achei... Pessoal. O que eu falei pra você é que eu achava que você ia ser... As pessoas usavam você, e eu continuo achando isso. Bia, você agora o concorda pessoal comigo? tá tendo certeza que aqui não tem feminista, aqui só tem mulherzinha mesmo. Agora vai ter briga de cabelo. Puxa o cabelo! É assim. Ok. Chega, 9h30. Eu vou lavar minha roupa suja. Pessoal, é isso. Bom domingo para vocês. Até semana que vem, que o professor lá. Beatriz, corta um pouquinho essa língua. Beijo, tá aí. Bia. Tchau, gente.